Putz, entrando ele ainda. Não, vai adianta não. Caramba, tá bom. Vou postar um vídeo. Isso. É. Fica à vontade aí. É simples, mas a casa é sua. Top. E me deu foi Rafael. Foi ele ficou de me dar como é que é o nome, mano? Backdrop, o lá. Só que a máquina dele deu pau. E eu deixei esse retorno bem baixinho lá, só pra gente ter uma noção do que tá acontecendo. Mas o volume lá no pode tá alto.
Manda o link para Michele mandar para ele no grupo, para ele poder compartilhar com o pessoal. Aí manda o link para Érico também. Érico, bota no grupo dos pais dos funcionários. Bota no grupo dos pais dos funcionários. Isso já está sendo lá no vídeo. Já tá ok. Lê. Não, eu não vou ter você ainda não. Você vai usar? Fala, gente, fala, gente, fala, gente. Vamos lá. Mais uma vez agradecer a oportunidade de estar junto com vocês. Aqui queria agradecer meu amigo Jorge Marinho, que me deu essa presença. Mais uma vez, declarar a importância desse projeto, falar sobre comunitárias, falar sobre escola, falar sobre educação, é algo muito importante. Também dizer que, de coração, eu espero que esse papo venha trazer muitas notícias e novidades importantes e que vocês venham entender um pouquinho do que é a comunidade, do que é a comunitária, tanto aqui em Sussuarana quanto em Pernambués, que é a área de atuação do meu amigo. Nós temos a intenção que é sempre cuidar, dar o carinho, dar o afeto e dar educação a essas crianças. De já eu já vou começar, eu sou suspeito em falar de Jorge, que é amigo de longas datas, e vou deixar meu amigo Jorge falar sobre ele. Jorge que é neuropsicopedagogo, jornalista, é diretor escolar. Fala um pouquinho, Jorge, de quem é Jorge Marinho, o que é que as pessoas podem esperar desse bate-papo. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez. Rapaz, que felicidade, viu? Boa noite a todos vocês que estão ligadinhos aí no Fala Comunitárias. E, assim, primeiro agradecer, meu amigo, pelo convite. E para mim é uma honra ser o primeiro, né? Estar aqui e dizer que, com certeza, esse projeto ele vai permitir, vai oportunizar termos, enquanto representante de escolas comunitárias, o nosso espaço de fala. Então, isso é importante, né? E quem é Jorge Marinho? Jorge Marinho é uma pessoa que resiliente, uma pessoa que tem procurado dar o seu melhor dentro da comunidade a qual atua, né? Como você iniciou, eu sou morador de Saramandaia, estudante de escola pública, em especial escola comunitária. Nunca estudei em escola particular, mas isso não me fez ser pior e melhor também do que ninguém. Hoje sou pedagogo de formação, neuropsicopedagogo clínico e institucional e recentemente concluí o meu curso de jornalismo em rádio e TV. Estou atualmente diretor da Escola Comunitária São Francisco de Assis, a qual fui aluno e hoje estou na gestão, e também como líder comunitário lá do bairro de Saramandaia. É importante e prazeroso, Jorge, quando você, usando suas falas, me traz essa questão da comunitária. Para vocês terem uma ideia, não é algo novo em Salvador, não é algo novo no Brasil. As comunitárias elas surgem de uma necessidade especial lá em 1980, de que as prefeituras em si não tinham um local para agregar esses alunos, essas crianças como foi você. Eu não estudei em comunitária porque na minha região não tinha.
mas conhecer essa história é muito importante. E ouvir isso que você foi aluno de comunitária. Me fale mais sobre isso. Foi aluno da onde é gestor agora. Me conte essa história aí, meu irmão. Exato. Saramandaia, nós temos 3 escolas comunitárias, que é a Escola Nossa Senhora das Graças, tem a escola que hoje é Centro Educacional Casa da Esperança, mas antes, na época que eu estudei, ela era Escola eh, São, desculpa, Chico Mendes, Sim. né? Eu fui aluno dessa escola, também fui gestor dessa escola, que era escola comunitária. Hoje eu estou atuando na Escola Comunitária São Francisco de Assis, que também fui aluno. Então, eu costumo dizer, Fábio, que às vezes as pessoas falam assim: pô, você é pedagogo, você é neuropsicopedagogo, você é líder comunitário, né? Você deveria procurar um outro lugar para você atuar e você ganharia mais, mas não é sobre dinheiro, né? É sobre, e aí, assim, eu entendo dessa forma. Eu estou contribuindo hoje para o espaço que um dia contribuiu para a minha formação, né? Então, eu, enquanto gestor, não é sobre o dinheiro, sobre o salário que eu recebo, né? Desculpa, neuropsicopedagogo, eu tenho atendido várias crianças da minha comunidade sem cobrar um centavo. Lógico que, pô, eu investi, tive um investimento para fazer o curso, né? Me formei, mas eu entendo que é a forma que eu tenho de contribuir para a minha comunidade. Poderia estar fora até do bairro, mas eu permaneço morando dentro de Saramandá. Muito massa, muito massa. E com a sua fala, dá um abraço a todas essas outras instituições que fazem esse papel, que é muito importante. A gente entende os desafios, a gente entende as dificuldades, e como nós passamos, eu acredito que outras também passam. Dificuldades recentes, dificuldades que já são caminhos que já viemos vivendo, né, há longos anos. E é sobre isso também que a gente vai falar um pouco, esses desafios, essas dificuldades, essas questões que são são diárias, mas que não são divulgadas. E aí eu chamo a atenção de você que é pai, que é mãe, que é gestor, para que procure as informações reais, para que procure de fato quem pode lhe informar do que acontece de verdade na escola comunitária. Porque só quem sabe o que acontece é quem vive. E às vezes aquelas 4, 5 refeições que damos aos seus filhos, aquele material escolar, o módulo escolar, vocês não sabem qual é a luta que vivenciamos todos os dias para ter isso. E é uma das coisas que eu queria que você compartilhasse também, porque é uma luta contínua e é a mesma coisa lá na São Francisco de Assis. Não é diferente. Não é diferente. Te digo mais, Fábio. Hoje não está 100%, mas está melhor, Sim, sim. né? É, hoje chega alguns materiais, né, pedagógicos, a própria alimentação, mas ainda assim, eu acredito que com você não é diferente. Muitas vezes a gente tira do nosso Verdade. para que a gente não libere o aluno para ir para casa, para que a gente mantenha a nossa aula. E você falou algo que é importante, que eu tenho falado muito nas reuniões de pais, quando eu tenho oportunidade, dos fake news. Exato. As pessoas confundem muito comunitária de que é prefeitura. E eu costumo dizer que nós temos uma parceria com a prefeitura, nós não somos da prefeitura, E é o nome que eles nos chamam, né? Parceiros, né? né? Então, às vezes, por termos essa parceria com a prefeitura, as pessoas às vezes confundem e acham que a prefeitura nos dá tudo. E não é dessa forma. Recente agora, teve uma manifestação das escolas comunitárias justamente pela falta da alimentação, Isso no dia 12 de maio. né? Então,
vocês podem, inclusive, vocês que estão assistindo, acompanhando aí, procurar lá nas redes sociais que vocês vão poder ver a veracidade do que estamos falando aqui. Então, às vezes a merenda, nós temos, por exemplo, 200 alunos e chega a merenda para quantos? Verdade. E a gente precisa complementar, porque a gente não vai fazer ali, vai dar a uns e a outros não. A gente precisa dar a todos, Não tem seletividade, né? né? Então, não é fácil a gente estar ali atuando enquanto gestor da escola comunitária, mas assim, a gente tem se esforçado muito e a gente precisa muito do apoio dos pais, a gente precisa do apoio da comunidade, né? Que às vezes é só apontar o dedo e a gente precisa nos unir para que isso fique cada vez melhor. E a gente traz com a importância da educação. A comunitária, ela cobre, para vocês também que estão nos assistindo, a comunitária, ela cobre hoje quase que 40% das vagas de creches municipais de Salvador. São muitos alunos que a prefeitura ela não teve a condição de cobrir. Como você falou, já foi ruim, mas hoje existe uma administração que cada dia mais tem demonstrado a preocupação em melhorar. E aqui eu deixo já alguns abraços aqui para a nossa subsecretária, doutora Isabela, que tem um carinho muito grande pelas creches comunitárias. Eu sempre que sou recebido, você é testemunha disso, eu sempre comento com você. Tem também o nosso gerente, Gustavo, que tem uma atenção muito grande e também declarar o nosso apoio às instituições que nos ajudam. A EC, na pessoa de Ailton, a União das Creches, na pessoa do nosso amigo Eduardo. Então, assim, são pessoas que buscam essas informações para que sejam mais claras, lutando contra isso que você falou que é as fake news, que infelizmente tem atrapalhado muito o trabalho das instituições comunitárias, nessa preocupação da educação que como você como gestor, você sabe a dificuldade que é encontrar um profissional capaz e dedicado para fazer esse trabalho com esses alunos que é além do dinheiro, que muitos de vocês não entendem, mas assim, somos regrados sobre um limite. E esse limite pesa na hora das contratações. É a sua dificuldade também lá na questão de gerir pedagogicamente, né? Com certeza, com certeza. Às vezes as pessoas dizem assim, não, hoje é da prefeitura, então tem dinheiro, tem recurso, mas na prática não é assim que funciona, né? Nós somos cobrados e demais para que a coisa aconteça. A gente gostaria, eu pelo menos gostaria de ter muito mais funcionários, mas o recurso não permite e eu não posso burlar isso. Né? Então, existe um regramento, existe ali algo que chama-se responsabilidade. A gente precisa ter Sim, responsabilidade, sim. né? É recurso público, né? Não deixa de ser um recurso que é nosso, mas tem que ser trabalhado com responsabilidade, como Exato. você disse. E nesse assunto existe a importância do líder, que mais do que professor, mais do que neuropsicopedagogo, mais do que gestor, é ser líder, é cuidar dessas famílias, porque quando você cuida do filho, você acaba cuidando da família no contexto completo. E é essa liderança que você assume em Pernambués, nessa região, né? Exato. Não é fácil, mas eu acho que está no DNA, né? Ser líder não é ser chefe. Sim, E a gente precisa entender isso. E quando você fala, Fábio, do cuidado, eu quero fazer um parêntese aqui. E lá na instituição, e assim, para as lideranças, eu coordeno, além da instituição, né, a Escola Comunitária São Francisco de Assis, eu coordeno também a equipe de lideranças comunitárias lá do bairro de Saramandaia. E eu tenho trabalhado muito algo que é cuidar do cuidador, sim, cuidar de quem cuida. Muitas das vezes a gente é ensinado apenas a cuidar. Mas e quem cuida do cuidador? E quem cuida de quem cuida?
a cabeça, né? Aquela dificuldade, né? De a pessoa tá na ponta da faca e quem é que vai cuidar dali, né? não é? Então, assim, a gente está na linha de frente ali da comunidade, os problemas vêm. E para mim, que moro e atuo na mesma comunidade, então o meu número de telefone não é mais meu, Sim, né? As pessoas não têm hora, não tem dia, e a gente tem que estar disponível, mas a gente precisa também entender desse cuidado que a gente precisa ter, né? Então, atuar enquanto liderança do bairro de Saramandaia, para mim é um prazer. Eu amo o que eu faço, né? Esses dias eu dei uma entrevista na Band para falar sobre o lixo. E aí eu quero também trazer, não só para Saramandaia, mas para todos os bairros. Às vezes a população ela reclama muito do poder público, sim, mas a gente, enquanto cidadão, enquanto morador, a gente precisa também fazer a nossa com parte, certeza. né? Não é o prefeito, não é o vereador que vai lá no final de semana para a praça beber e jogar o lixo, e jogar a garrafa e sujar, Com certeza. né? Ele vem, ele se esforça para fazer lá o equipamento para que a gente possa usufruir daquilo. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Então, eu, enquanto líder comunitário, também tento conscientizar os moradores com relação ao seu papel também de cuidar, de zelar por este equipamento que é nosso. Com certeza. Eu já vou agradecer aqui já também a comunidade de Pernambués, porque é um lugar que você, quando fala, a gente sente o carinho que você tem pelo lugar e a gente sabe também que é um povo de coração muito bom e um povo muito humilde que tem um espaço muito forte em Salvador. Quando Pernambués se levanta, a gente vê que é uma comunidade muito grande. E já pedi a vocês, já eu vejo que seu celular não para, meu irmão, já compartilhar essa live, porque tem mais coisa aí. A bomba tá chegando ainda. Jorge não chegou ainda não. Quando o Jorge chegar com a bomba aí para contar a vocês, Será, o rapaz? bicho pega. E tem uma pergunta que ele tá para me responder. Qual é o futuro do homem? Se o homem é Você vereador, vai fazer essa se o homem é pergunta mesmo, irmão? jornalista, o que é que esse homem vai ser? Então compartilha, gente. Vamos chegar ao máximo de pessoas possíveis que a conversa tá massa aqui. Jorge, eu vou aproveitar o ensejo e dizer e falar sobre sua profissão de neuropsicopedagogia. Hoje a gente enfrenta aqui na nossa comunidade, e eu acredito que seja em todas as regiões, a questão da tipicidade. Autismo, TDAH, síndrome de Down, algumas deficiências que têm sido crescente em todas as regiões. E eu acredito que em Salvador nós temos uma dificuldade muito grande que é encontrar pessoas que tenham essa formação. Ajudar, auxiliar, trazer um auxílio no verdadeiro diagnóstico, que também sabemos que tem muitas pessoas que não conseguiram alcançar isso. Me conte um pouquinho desse trabalho que você faz na região de Pernambués como neuro. Fábio, quando eu optei por fazer, né, a minha especialização em neuropsicopedagogia clínica, é justamente por essa demanda que só vem crescendo, né? Eu normalmente atendo às quartas-feiras, a partir de solicitações, né, de médico ou de escolas que precisam do profissional da área, né, de neuropsicopedagogia. Mas assim, o que a gente vê é essa realidade ela crescendo muito, porém uma grande dificuldade para encontrar profissionais, né, da área, principalmente o neuropediatra. Eu, enquanto neuropsicopedagogo, ainda que da parte clínica, eu não posso, eu não tenho uma autorização de dar o diagnóstico, Sim, né? Eu faço as sessões, eu até percebo, eu consigo, mas eu não não consigo. estou Sim, habilitado, né? Porém, ao final
desse meu atendimento, são no mínimo, a depender da situação, 3 a 4 sessões para eu dar o relatório final, sugerindo esse atendimento com o neuropediatra. E aí, a depender do que a gente observe nessas sessões, a gente pede ali a equipe multidisciplinar, né? Que é terapia ocupacional, psicólogo, fonoaudiólogo. Mas, assim, o que eu tenho recebido de retorno, de feedback dessas famílias é essa dificuldade de encontrar esses profissionais. Porque não adianta passar só por mim enquanto neuropsicopedagogo, né? Precisa passar pelo neuropediatra, pelo terapia ocupacional, psicólogos, tem situações até de psiquiatra. Então, é uma realidade que a gente tem encontrado muitas dificuldades. Porque precisa ter esses acompanhamentos. Não adianta passar só pelo pediatra e tá bom e já foi ali. E que impacta diretamente na inclusão escolar, né? Inclusão escolar. Hoje, a realidade, eu falo exclusivamente da Escola Comunitária São Francisco de Assis, a gente tem vivido momentos assim difíceis pela quantidade de crianças neuroatípicas, Sim. né? Laudadas. E tem aquelas que a gente sabe também que e que não são laudadas ainda. E que cria-se a brecha da lei de que não precisa ter um laudo específico para um cuidado alternativo, que nos pesa como escola sem ter a condição de fazer algo. Exato. É o que acontece lá também. Exatamente. E eu tive uma audiência recente com o Ministério Público, justamente para tratar sobre essa questão, né? Porque uma outra situação é o ADI, né? Às vezes as mães cobram muito essa questão do ADI Para e quem, quer só um adentro, para quem não sabe o que não tem criança típica, ADI é Auxiliar Desenvolvimento Infantil. infantil. É um trabalho parecido do auxiliar de classe, Exato, mas focado na criança com tipicidade. exato. E o que é que às vezes as mães, quando vêm com um laudo e está lá escrito, Necessita necessita de um de. acompanhamento especial. Exato. E aí é lá, profissional ADI. Só que o Ministério Público entende que esse ADI ele não é exclusivamente para aquela criança, Sim. a não ser que tenha uma necessidade de que precise de exclusividade Documentada também. documentada. E uma outra coisa que é entendimento também do Ministério Público. Às vezes não é desmerecendo aquele laudo do neuropediatra. Vem lá que precisa do ADI. Mas a escola é quem está habilitada A definir isso. a definir isso. Isso precisa estar muito claro. Às vezes a criança vem, o pai, né? Não, aqui tem um laudo e precisa do ADI. Porque o médico disse. Mas quem está no dia a dia somos nós. Então a gente consegue identificar se tem a necessidade dessa exclusividade ou não. E aí é o que eu costumo orientar as creches comunitárias. Eu já tive essa conversa com você, da questão das creches buscar pessoas técnicas. Você é neuro, aqui na nossa instituição nós temos uma psicóloga que é técnica do assunto, que entende do assunto, para que primeiro lugar, dê dignidade a essas crianças, que o cuidado de educação da escola ele vai além do cuidado de educação, quando se fala de crianças com tipicidades. E o cuidado correto, porque aquilo que você falou, às vezes vem escrito num papel e o pai acha que o papel é tudo e muitas das vezes não faz nem o seu papel como pai. E aí eu, mais uma vez, oriento as creches comunitárias a buscarem pessoas técnicas para isso e aos pais saberem dos seus direitos e não esquecerem dos seus deveres. Exatamente. Que aí é o que pesa no cuidado dessas crianças com tipicidade. Você, como neuro, você sabe que quando essas crianças elas estão fazendo TO, estão fazendo seus acompanhamentos corretos, elas têm um desenvolvimento muito maior. E, inclusive, muitos pais têm a preocupação de deixar a criança na escola o dia todo, mas esquece que às vezes essa criança ela precisa estar de manhã na escola e de tarde fazendo
uma terapia ocupacional, alguma coisa diferente. E, Fábio, e outra coisa, existe algo também que diz o seguinte: uma criança neuroatípica, né? é, ela, se está ali laudado, ela precisa fazer as terapias, Sim, né? Tem situações que a criança não precisa estar é, às 4 horas, 4 a 6 horas, né? quatro, se tiver necessidade, ela precisa diminuir isso para ela fazer as terapias. Porque é essencial essa É o terapia, chamado meu amigo. contraturno, né? Uma outra coisa, não sei se você tem essa dificuldade aqui, mas eu tenho essas dificuldades, e aí eu quero também fazer um alerta, fazer um apelo a vocês que estão nos acompanhando. A maior dificuldade, às vezes, é o aceite da família. Sim, sim, sim. E isso dificulta o nosso trabalho, porque quando a família não aceita, a gente não consegue desenvolver um trabalho. Por quê? Não aceita e aí não procura os profissionais. E o que é que vai acontecendo? Aquele grau, aquele nível 1, ele vai para 2, 2 vai para para 3. 3, e aí quando Vai ver, vai já dar perdeu tudo. conta, precisa entrar com intervenção de remédio, Psiquiatra e tudo. né? E a criança só tende a piorar. Então, fazer esse alerta, esse apelo, né? Procure o profissional para que a gente consiga orientar. A escola ela faz um papel sensacional que é, no caso, como eu conheço lá, São Francisco de Assis, do encaminhamento. As crianças elas têm um encaminhamento já de um profissional técnico. Mais uma vez, é o que eu clamo às creches comunitárias, que busque profissionais técnicos para essas funções, que não seja algo que a escola, eu acredito que é a primeira porta dessa criança a descobrir alguma necessidade. E a dificuldade que a gente tem aqui também. A gente chegar para o pai, falar para o pai, ó, tem alguma coisa, você precisa buscar. Porque, querendo ou não, vamos lá, tem o PEI hoje, que é uma obrigatoriedade da criança típica. É sensacional para o desenvolvimento. A gente já tem o PEI de todas as nossas crianças atípicas aqui, nós temos o PEI, fizemos a apresentação para os pais. Então, assim, o desenvolvimento, a busca de meta para esse desenvolvimento é outro. Quando a gente tem uma criança que ela é de verdade acompanhada e é tratada pela sua família. Aquilo que foi do dever e responsabilidade. A gente se bate aqui também nessa mesma tecla em todos os momentos. Meu amigo, mais uma vez agradecer a você aqui por esse momento você estar com a gente. A gente sabe que é uma correria, sai de longe para vir aqui, mas obrigado mesmo, está sendo sensacional. E eu queria que você falasse aí, meu irmão, daquela caminhada lá. A gente botou as fotos no Instagram. A gente vai compartilhar mais com vocês depois. Mas é uma das maiores caminhadas comunitárias que a gente tem em Salvador. Um dia a minha vai chegar naquele tamanho ali. Não, não chegou ainda não, mas vai chegar, viu? Rapaz, Conte aí. eu fiquei foi com inveja de você, irmão. Quando você mandou as fotos, é humildade, né, da sua parte. Eu aprendi com você, você sabe disso. Mas assim, ali a caminhada da primavera, que já acontece há mais de 20 anos. E os últimos anos eu estou à frente Uhum. desse projeto. Cada ano a gente trabalha com um tema diferente. Ali é o conjunto das creches, né? Isso não é Ali só. são todas as instituições do bairro de Saramandaia. Tem. Ali eu consigo levar para aquele momento as escolas, né, Uhum. comunitárias, a Fundação Cidade Mãe participa, os grupos culturais participam, posto de saúde participa. Eu tive, ano passado, a presença de escolas comunitárias, inclusive de outros bairros, Sim. né? Devido, de fato, à visibilidade que a gente tem alcançado com esse trabalho. E, Fábio, aproveitando também, quando um dos temas, né, que a gente trabalha sempre com o tema, ano passado a gente trabalhou com o tema da campanha da fraternidade, mas um dos temas das edições da Caminhada da Primavera foi Saramandaia mostra suas cores. E foi algo proposital. Por quê? Quem conhece Saramandaia só de ouvir falar
tem uma imagem muito negativa do bairro de Saramandaia. Sim. E pinta Saramandaia apenas de uma cor. A cor da violência, a cor de um bairro marginalizado, a cor do bairro que só tem pessoas que não têm o que fazer. E quando a gente traz esse tema, Saramandaia mostra suas cores, a gente quer mostrar que Saramandaia tem várias cores. Do trabalhador, de um bairro de bem, de pessoas de bem, né? De pessoas que acordam cedo para ir em busca, né, do seu alimento, do pão nosso de cada dia. Sim. Então, é tirar essa imagem ruim, né, do bairro e convidar as instituições a participarem, caminhar junto com a gente. Me permita também, a gente trabalha durante todo o ano com projetos dentro da instituição. E a gente tem lá o Folia Kids, que a gente consegue reunir também a comunidade, a gente faz o percurso lá, Ali na principal. na principal. Porque sua creche é no coração de Saramandaia. Na É lá dentro. principal, finaliza na praça. Então, a gente já teve esse ano o Folia Kids, foi um sucesso. A gente vai ter agora o Arrastão Junino, que a gente faz do início também, finaliza na praça, com barraquinhas, a quadrilha, vai ter uma banda de forró. Depois a gente tem a Caminhada da Primavera e tem o Arrastão da Consciência Negra, que a gente consegue também reunir várias pessoas. Esse ano a gente vai ter a participação do Samba Levail no Arrastão Junino. E estamos aí com algumas novidades. Em breve Se a gente quiser vai o divulgar. espaço, aproveitar para agradecer os parceiros aí, amigos, pode ficar à vontade mesmo. Pronto. Então eu quero agradecer ao pessoal do Samba Levail, Samba Junino Levail. Agradecer a todos os comerciantes, né, que nos apoia. Agradecer, aqui não é um espaço político, mas eu preciso agradecer Fica à vontade. ao vereador Ricardo Almeida Um abraço ao e vereador, viu? ao nosso presidente, que ontem eu estava com ele, Carlos Muniz, né? Presidente. Novidade aí pra gente. Depois Ó, dos bastidores aqui a ó. gente vai conversar. Daqui a pouco a gente fala disso. Pronto. E a toda a comunidade que sempre abraça e cada vez mais tem participado, tem abraçado os movimentos da nossa instituição. Ótimo, ótimo, ótimo. E aí a gente vai agora falar de novidade. É projeto novo. O homem já falou o nome do presidente aqui, me arrepiei tudo. E aí, Jorge, qual é a novidade que a gente pode esperar de Jorge Marinho, da nossa comunitária São Francisco de Assis? A gente que está agora finando o primeiro semestre de 2026. Eu sei que vem muita coisa boa por aí, mas me conte aí, o que é que já pode ser divulgado aí desses bastidores aí que cerca essa Saramandaia, essa creche comunitária? Rapaz, você gosta, né, velho? O que foi para ser divulgado foi na estante aí, foi a seleção, irmão. A convocação da Opa aí, seleção, vai dizer de Neymar aqui, o bicho vai pegar. não é? Vamos lá. Mas, pessoal, eu continuo focado, né? Vamos botar uma Lá, pergunta aí, vou cortar logo aqui, que vamos botar uma pergunta, se ele é jornalista, se ele é vereador, se ele é psico, neuropsico, conta aí logo, vamos deixar esse negócio para não criar confusão, que já abalou Salvador essa história de ser vereador, de ser jornalista aí, viu? rapaz, vereador, fique tranquilo, viu? Não, mas assim, eu continuo focado no meu trabalho lá, né, enquanto gestor. Sim, Formei recente aí na área de comunicação. Estou conversando, e aí de primeira mão aqui ó, para vocês, né? Estou conversando com duas emissoras para a gente fazer um trabalho, um projeto piloto que eles estão pensando aí. Mas não posso divulgar ainda. não. Já Já tem contou até um metade, spoiler. já contou até metade, Ó, você colocou aí, inclusive, sim, foi sua produção, as meninas, o rapaz aí da produção, sim. um vídeo, uma foto. Já tem até um spoiler Já, aí já com de um dos contatos, quem quiser no Instagram aí, Jorge Marinho, né?
Se liga aí que tá lá, o spoiler tá lá grande. Então a gente tem conversado e a gente precisa, Fábio, ocupar Sim, o nosso espaço, com certeza. né? Às vezes as pessoas, a gente o tempo todo é descriminalizado, as pessoas julgam pela cor, pela De onde veio? de onde veio, né? Eu lembro que uma pessoa disse para mim uma vez: "Você pensa que você vai chegar aonde?" Isso me marcou. E eu disse para a pessoa o seguinte: eu vou chegar primeiro aonde Deus quiser e depois aonde eu quiser. Porque eu preciso querer também. Com certeza. E hoje eu tenho aí a minha formação, né? Estou com esse projeto na área da comunicação e em breve teremos novidades, Muito bom, né? muito bom, muito bom. E aproveitando, gostaria de pedir às pessoas que pudessem seguir aí Portal Pernambués. Ia Tô- falar agora aqui, que tá anotado aqui, Portal Pernambués. Pessoal de Pernambués inteligentíssimo, viu que o homem é jornalista, falou, venha, ligeiro. E o outro portal é o portal Portal Saramandaia. Saramandaia. Portal Saramandaia. Então, a gente iniciou esse trabalho também aí para dar voz à comunidade, né, dar voz à população, porque às vezes não tem a condição, não tem a possibilidade, Fábio, de que uma emissora vá, né, nas suas necessidades. A Sim, gente vê hoje aí muito, quando é violência, quando é sangue, quando é morte, todos estão. sim, Mas a gente quer fazer um jornalismo diferente. sim, sim. É, o papo tá massa. Eu tô gostando muito, mas eu acho que eu já suguei foi muito do homem aí, viu? Já Rapaz, tirei novidade, já tirei tudo aí que eu podia. Você trouxe muitas inspirações, assim, muitas palavras que fez a gente pensar em muito. Eu espero que nós tenhamos chegado com a informação mais clara um pouco do que é o trabalho das creches comunitárias, não só na Sussuarana aqui, mas como lá em Saramandá e Pernambués. Queria agradecer aqui você, meu amigo, pela parceria, pelo momento. Dizer que você aqui tem uma mesa, um microfone para falar o que quiser, o momento que quiser. Agradecer pela parceria de sempre que você tem com a gente e pedir a você que deixe aí uma mensagem final, pedir a você que traga uma reflexão em cima das creches comunitárias, do trabalho das creches, para essas mães, esses pais, esses jovens que foi como você, saíram de creches comunitárias e hoje você tem um lugar de fala que é muito importante por onde você chegou, onde você está hoje. E assim, eu queria que você deixasse essa mensagem aí para o pessoal, para que todos soubessem que podem chegar, que podem conseguir. E você, mais do que ninguém, por sair da comunitária, viver comunitária diariamente, é a pessoa que eu acredito que tem esse poder de fala. Eu queria que você pudesse trazer essa inspiração para essa galera. Fábio, acho que a palavra é resiliência, é persistência. No nosso caminho, na nossa caminhada, a gente vai encontrar muitas pessoas para dizer que a gente não vai chegar a lugar algum. A gente vai encontrar muitas pessoas que vai dizer você não é capaz, eu sou melhor do que você, mas que a gente possa focar só à frente, no nosso objetivo e colocando Deus sempre à frente de todas as coisas, né? Porque sem Deus a gente não consegue. Então, eu consegui. Meu pai, com 3 meses de nascido, meu pai, né, se separou de minha mãe, e minha mãe foi meu pai e foi minha mãe. Sim, E nem por isso eu, né, segui o rumo errado. Então, agradecer também aqui a minha mãe e dizer para você
valorize seu pai, valorize sua mãe, porque isso também contribui para que você se torne um jovem, um homem, um pai de família, uma mãe de família, credenciada ao sucesso. Então, um abraço para minha mãe, um abraço para minha comunidade e acompanha aí aqui o Fala Comunitária, meu amigo Fábio Santos e todos vocês das escolas comunitárias. Hoje nós temos um espaço de fala. Então, contem aqui com esse rapaz aqui. A casa é dele, mas eu já estou convidando, né? Vem para A aqui, casa é nossa. vamos fortalecer esse espaço aqui, tá bom? Deus abençoe. Jorge, mais uma vez agradecer de coração, não tenho palavras para dizer a importância de você estar aqui. Você sabe que eu sou suspeito a falar de você. E pegar esse gancho e falar para você, gestor, parceiro, amigo, aqui somos comunitárias sempre. Convidar você que quer participar desse podcast, você que quer falar das suas dificuldades, você que quer informar a sua comunidade, você que quer trazer essas novidades, essas dificuldades, tudo que você tem para a sua comunidade, aqui você tem espaço de fala. Como o Jorge falou, aqui não é nosso. Eu costumo dizer isso. Aqui é de todos vocês que precisam, e eu sei disso porque nós precisamos diariamente falar. E pode ter certeza que esse microfone vai estar aberto para qualquer um. Mais uma vez, obrigado, uma boa noite e desculpa qualquer coisa. Mas, como sempre, somos todos comunitárias. Meu irmão, vamos para cima. Obrigado, viu? Um abraço, gente. Tchau, tchau.